Bom dia, pessoas do nono ano! Tudo tranquilinho? Galerinha, na aula de hoje vocês vão pegar aí a apostila de vocês. Nós vamos falar aqui, ó, sobre proporcionalidade entre grandezas. Mas lá na plataforma eu deixei dois exercícios para vocês da aula anterior que ficou faltando sobre o volume do cilindro. Então vocês têm lá duas atividades do volume do cilindro, que é da explicação da aulinha passada. Certo? Vocês vão responder e eu vou atribuir lá as notas para vocês. Já na aula de hoje aqui, nós vamos falar aí um pouquinho sobre essa proporcionalidade entre grandezas. Beleza? Então, vamos dar início aí, pega lá seu material e vamos começar, hein? Aqui, galerinha, ó, diariamente encontramos relações entre medidas aplicadas a diversos conceitos. Por exemplo, a medida de quantidade de litros de água que sai de uma torneira está relacionada à medida de tempo em minutos. Assim, como a medida da quantidade de quilômetros percorrida por um automóvel está relacionada à medida do tempo de viagem. E a quantidade de litros de combustível consumido está relacionada ao número de quilômetros percorridos pelo automóvel. Então aqui, ó, essas relações entre grandezas possuem características e particularidades. Como vamos conhecer essas relações? Então, vamos aí, ó, reconhecendo aí, ó, vamos conhecer essas relações, vamos falar sobre aí a proporcionalidade entre grandezas. Gente, primeiro, vamos aqui, ó. São denominadas grandezas todas as probabilidades de um corpo que podem ser medidas ou contadas. Não esqueçam disso. Alguns exemplos de grandeza que nós já falamos várias vezes, não é mesmo? Comprimento, massa, volume, tempo, velocidade, entre outros. E é possível realizar a comparação de grandezas por meio da razão, divisão, entre elas e ainda igualando as razões para ter uma relação de proporcionalidade. E essa relação mostra que quando uma grandeza varia, a outra também irá variar na mesma proporção. Ou taxa, não é mesmo? Então, as relações entre as grandezas, quando existem, podem ser classificadas em diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Aqui eu vou falar para vocês aqui um exemplo das grandezas diretamente proporcionais. Observem, duas grandezas são consideradas diretamente proporcionais se o aumento de uma causa o aumento da outra. Então, presta bem atenção, gente, ela é diretamente proporcional quando ambas as partes, nesse caso, estão aumentando da outra mesma proporção. Então, essa regra também é válida nos casos em que as grandezas diminuem. Então, ou seja, a diminuição de uma causa, a diminuição da outra na mesma proporção. Então, vou repetir aqui, ó. Duas grandezas são consideradas diretamente proporcionais se o aumento de uma causa o aumento da outra. Ou se uma diminui, a outra também nessa mesma proporção. Exemplo que nós temos aqui, ó, presta aí atenção. Aqui nós temos, ó, um carro consome 15 litros de combustível para percorrer 100 quilômetros. Já não é o meu carro, porque o meu carro consome muito mais. Caso viaje por 300 quilômetros, quantos litros de combustível serão consumidos? Então observa aqui essa tabelinha, olha lá. Então, aqui, ó, as grandezas desse problema são quem? Os litros de combustível e a distância. E a ser percorrida, não é? Então perceba que como a distância aumentou, serão necessários mais litros de combustível para completar a viagem. Então aí, ó, de 100 km para 300 km, a grandeza foi multiplicada por 3. Logo, 15 litros também aumentarão na mesma proporção. Então aí, ó, usualmente as setas indicam que ambas as grandezas estão aumentando. Estão vendo aí? Olha lá. Foi multiplicado por 3 o 15 litros, que foi para 45, e a distância, que era de 100 km, foi para 300 km.
não é mesmo? Logo serão necessários 45 litros de combustível para completar a viagem, certo? E também é possível organizar a proporção. Que olha aí como vai ficar. Poderemos dizer que x, 15 sobre x, igual a 100 sobre 300. Aqui, se você for fazer este cálculo, como que você vai fazer aqui? Ó? Ficaria a multiplicação em cruz, ficaria aqui, ó, 100x igual, multiplicaria 15 por 300, dá 4.500. Agora, bastava eu fazer o quê? X seria igual a quem? A 4.500 dividido por 100. 4.500 dividido por 100, 45. Viram? Dá 45 litros. Então, x é igual a 45 litros, que é o mesmo resultado encontrado na tabela. Viu como é fácil de a gente resolver esses exercícios? Então percebam que nós falamos de grandezas diretamente proporcionais. Vocês viram aqui, olha lá. Se eu consumir, deixa eu voltar aqui, olha lá. O combustível que era de 15 litros para 100 quilômetros, então para 300 quilômetros precisei de mais combustível. Aumentou a distância, aumentou a quantidade de combustível, certo? Grandezas diretamente proporcionais. Agora nós vamos falar sobre grandezas inversamente proporcionais. Vamos lá. Agora, gente, já em grandezas inversamente proporcionais, olha lá, duas grandezas são consideradas inversamente proporcionais se o aumento de uma causa a diminuição da outra, nessa mesma proporção. Por exemplo, uma indústria produz 100 quilogramas de chocolate por dia em 8 horas de funcionamento, com 20 funcionários. Se em épocas especiais são contratados outros 20 funcionários para produzir a mesma quantidade de chocolate, quanto tempo eles levarão para realizar o serviço? Vamos ver. Percebam, gente, que o seguinte, esse problema possui 3 grandezas, que é o quilo de chocolate, horas e funcionários, certo? Porém, apenas as horas e os funcionários serão parte da resolução, pois a quantidade de chocolate que se mantém igual. Então, note que se a quantidade de funcionários aumenta, eles farão a mesma produção em menos tempo. Então, a quantidade de funcionários dobrou. Isso quer dizer que o tempo será reduzido na mesma proporção. Então, olha aí, ó. Usualmente temos setas para em sentidos opostos, indicando qual grandezas aumentou e qual diminuiu. Então aqui, olha aí, ó. Eu tenho o tempo era 8 horas, diminuiu para 4 horas. Então eu dividi por 2. E se eu tinha 20 funcionários e foi contratados mais aqui, ó, então dobrou o número de funcionários, foi para 40. Então, logo os funcionários farão o mesmo trabalho na metade do tempo, certo? Ou seja, em 4 horas. Aqui percebam, galerinha, se dobrou a quantidade de funcionários, nós dividimos por 2 o tempo que foi gasto. Então aqui a grandeza inversamente proporcional significa o quê? Quando o aumento de uma causa a diminuição da outra. E na mesma proporção, é claro. Agora aqui, gente, nós temos uma atividade super simplesinha. Vamos resolver aqui juntos, ó. Olha aqui. Assinale as alternativas a seguir que representam grandezas diretamente proporcional. Só diretamente, não é inversamente, galerinha. Diretamente.
Significa o quê? Quando se o aumento de uma causa o aumento da outra, na mesma proporção. Então vamos lá. Velocidade e distância percorrida por um automóvel. Óbvio, né, gente? Isso aqui nós vamos fazer o quê? Ela é diretamente proporcional. Então vamos marcar aqui, ó. Vamos colocar um X. Ó. E agora, gente? Distância percorrida e tempo gasto em uma viagem. Claro, é diretamente também. Embaixo, velocidade e tempo gasto em uma viagem. Ah, aqui já não, né, gente? Porque a velocidade e o tempo que você gastou na viagem, então não são diretamente proporcionais. E a última, peças produzidas e número de funcionários de uma empresa. Também diretamente proporcionais. Então vamos colocar aqui um xizinho. Beleza, pessoas? Aqui nós temos ainda uma situação problema, onde diz o seguinte, ó, um ônibus leva 6 horas para completar uma viagem e em uma velocidade de 30 km por hora. Por causa de um congestionamento, se a estrada estivesse livre, ele faria a mesma viagem em 2 horas, seguindo o limite de velocidade da via. Qual é o limite da via? Então, aqui, pessoas, eu vou deixar aí, ó, como se fosse uma surpresinha para vocês. Eu quero que vocês pensem bem aí e realizem essa atividade, que é super fácil, não é mesmo? É só nós montarmos aqui aquela tabelinha, igual nós montamos lá em cima. E resolva os exercícios aí. Beleza, pessoinhas? Resolvam essa atividade. Ah, e tem uma outra também aqui, a questão D. A questão D não, a questão 3, que é até mesmo com alternativa, que também é da mesma forma. Vocês vão fazer aí e eu vou fazer a correção no próximo vídeo. Olha aí a perguntinha. Um confeiteiro deseja fazer um bolo cuja receita indica a utilização de açúcar e farinha de trigo em quantidades fornecidas em gramas. Ele sabe que uma determinada xícara utilizada para medir os ingredientes comporta 120 gramas de farinha de trigo e que 3 dessas xícaras de açúcar corresponde em gramas a 4 de farinha de trigo. Então vamos lá. Quantos gramas de açúcar cabem em uma dessas xícaras? 30, 60, 90, 160 ou 360? Então, pessoas, pensem aí nessa atividade, façam aí e no próximo vídeo eu já entro fazendo a correção junto com vocês. Então, beleza, galerinha? Espero que tenham gostado aí sobre a diferença entre grandezas diretamente e inversamente proporcional. Então, se alguém tiver alguma dúvida, obviamente pode estar me chamando. Então, tchau, tchau, galerinha. Fiquem com Deus e até a próxima aula.